Boa noite, tudo bom com vocês? Tudo certinho? Espero que vocês tenham conseguido descansar nesse domingo. Espero que tenham tido esse tempo de descanso e que nesse momento agora a gente possa olhar para a palavra de Deus, parar um pouquinho tudo aquilo que a gente está fazendo, nos nossos afazeres no dia a dia, as coisas de casa, as coisas do trabalho, coisas da família, e a gente poder olhar para a palavra de Deus e se alimentar dela. Recentemente eu tive o privilégio de completar, basicamente, a minha leitura bíblica de capa a capa. Faz pouco tempo aí, faz uns 15 a 20 dias que acabei de ler a Bíblia como um todo. E ler a Bíblia inteira acabou me gerando a vontade de lidar com algumas coisas que, com o passar do tempo, alguns dilemas, eu ainda não consegui resolver. Eu confesso que tem várias perguntas, várias respostas que eu ainda não sei explicar. Mas, pelo menos, ler a Bíblia como um todo me fez ter essa vontade de buscar mais, querer entender um pouco mais a respeito da minha fé, a respeito daquilo que a gente busca em Deus e tentar, quem sabe, responder algumas dessas perguntas, talvez não, mas a questão é conhecer mais de Deus. Porém, como em todo final de leitura bíblica, eu fiz o que todos nós, como leitores cristãos, devem fazer. O que eu fiz? Eu comecei de novo. E nisso tudo de começar de novo, também gerou esse desejo de, beleza, eu já li a Bíblia algumas vezes, mas agora olhar para ela de novo e esmiuçar um pouco mais, ser um pouco mais analítico sobre aquilo que Deus quer me ensinar ali, em cada versículo, em cada parágrafo que a gente tem na Bíblia, em cada livro que a gente tem. E ficar atento a algumas nuances e para resolver alguns quebra-cabeças que tenho, tanto na minha vida teológica como também na minha vida prática. Resolver algumas coisas do meu próprio coração. E para isso, a gente precisa, não só eu, mas como todos nós aqui, quando a gente se propõe a ler a palavra de Deus e entendê-la como um livro, como um todo, porque a Bíblia não são só versículos juntados ali, uma sopa de versículos e jogou ali dentro. Não são vários autores que tiraram coisas da sua cabeça simplesmente. Mas ali tem uma história concisa, a história da redenção. E olhando para essa história como um todo, eu quero olhar para uma das histórias mais tristes da Sagrada Escritura. Talvez uma história que, quando a gente olha de primeira, a gente talvez não entenda muito, mas sem dúvida nenhuma é algo que impacta a nossa vida hoje. É, sem dúvida, uma história triste, mas que Deus ainda vai resolver com o passar do tempo. Então eu quero convidar você a pegar sua Bíblia e abrir logo lá no início, lá em Gênesis, capítulo 3. A gente vai ler uma dessas histórias tristes da Bíblia, aquelas histórias doídas de ler, mas que trazem à tona aquilo que está dentro do nosso coração. Nós vamos ler todo o capítulo de Gênesis 3. Todo o capítulo. Eu vou pedir para você, quando você fizer a leitura, segura a Bíblia em Gênesis, porque a gente não vai sair desses versículos. A gente vai ficar a noite inteira falando sobre Gênesis 3. Então, preste atenção naquilo que a gente está conversando aqui, mas fica com a Bíblia aberta. Confira tudo aquilo que você está ouvindo. Em Gênesis 3, versículo 1, diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou seu fruto, comeu-o e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual o proibi de comer? Disse o homem:
Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. E você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Senhor nosso Deus, obrigado porque a tua palavra permanece viva. Desde os tempos antigos até hoje, Pai, a tua palavra transforma os nossos corações. A tua palavra quebra o nosso coração de pedra e nos dá um coração de carne. Senhor nosso Deus, nós pedimos, nós clamamos a ti nessa noite que o Senhor fale a nós. Que a tua palavra somente transforme o nosso coração e que, através dessa transformação, possamos olhar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para a cruz de Cristo e nos arrepender dos nossos pecados, que possamos confessar os nossos pecados, que possamos ser semelhantes a Cristo Jesus. Esse é o nosso pedido, Pai, que nessa noite sejamos transformados, assim como todos os domingos, quando nós nos encontramos aqui e congregamos juntos, partilhamos da comunhão, Deus, que possamos, Pai, nessa noite conhecer mais do Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse texto que a gente acabou de ler, ele é a exata continuação da história da criação. Ele está logo no início da Bíblia. E essa história bíblica, ela basicamente, ela nos conta o como tudo deu errado. O como a perfeita criação de Deus, a criação de Deus, se tornou corrupta. Como essa criação tão maravilhosa caiu e como tudo foi ladeira abaixo. Ela nos mostra como tudo mudou. E eu tenho a impressão que muitas vezes esse texto ele é lido rapidamente e às vezes assim a gente lê versículos picotados daquilo que está em Gênesis 3. E seja um abismo ligado, seja na nossa leitura devocional, às vezes a gente pega esse texto fora do seu contexto, a gente não lê como um todo essa história. Mas quando a gente se debruça e a gente medita sobre tudo isso que Moisés está ensinando ao povo, sobre a criação, sobre como Deus criou todas as coisas e como o pecado entrou no mundo, muitas coisas ficam claras a respeito de coisas que nós vivemos ainda hoje. Não só lá no tempo de Moisés, mas hoje. Muito tempo depois de Moisés, muito tempo depois de Jesus. O livro de Gênesis, ele começa com a perfeita criação de Deus. Como o próprio Deus declarou que ela era boa. Quando a gente olha lá Gênesis 1, cada dia da criação a gente vê Deus declarando para as coisas existirem, e elas de fato existem, e no final de cada dia Deus fala, e viu que era bom. Então a gente vê Deus criando todas as coisas, só que logo na sequência nós nos deparamos com uma história como essa. A gente vê tudo que era muito bom, e logo depois a gente vê a queda da humanidade. O como o pecado entrou no mundo. E ao mesmo tempo ela aponta para uma perspectiva de como Deus, que criou todas as coisas boas, vai resolver esse problema. Porque a gente sabe que a história de Gênesis não para aí. Se a gente pegar a Bíblia aqui, ela está logo no início, está ainda aqui, nas primeiras páginas. Tem muita história para acontecer. E todo o decorrer da Bíblia
é contando a história de como Deus resolve esse problema do pecado entrando no mundo. E quando a gente lê Gênesis, fica claro que Deus é Senhor sobre todas as coisas, fica claro o senhorio de Deus. Porque ele diz para as coisas existirem e de fato elas existem por causa que Deus fala. Deus cria todas as coisas, então ele é Senhor sobre tudo, sobre toda a existência. Só que o interessante é que mesmo esse Deus sendo todo-poderoso, criando os céus e a terra, esse Deus, ele é um Deus que se relaciona. Porque quando a gente olha Gênesis 2 e o próprio Gênesis 3, que a gente acabou de ler, a gente vê Deus falando com Adão, falando com Eva, se relacionando diretamente com eles. Então esse Deus que criou os céus e a terra, e quando a gente para durante o dia, a gente olha para os céus e vê, nossa, é tão imenso isso, não, parece que não tem fim. E a gente vê que Deus controla todas essas coisas, e esse mesmo Deus se relaciona com a sua criação. Veja quão maravilhoso é esse nosso Deus, relatado desde o princípio, desde o início. E o papel de Adão e Eva, muitos podem argumentar que Adão e Eva é simplesmente uma história simbólica, mas quando Moisés está contando essa história de Adão e Eva, ele não está simplesmente falando que é um símbolo, talvez aconteceu assim, isso aqui é uma coisa simplesmente espiritual, que vocês vão olhar para isso, mas na realidade é outra coisa. Não, Moisés está dizendo, foi assim que aconteceu. Deus fez homem e mulher os criou, a sua imagem os criou. Moisés está deixando muito claro que é algo real, não é simplesmente fictício, não é algo espiritual, mas é algo real, presente. Assim como vários outros livros da Bíblia, como a Bíblia como um todo, se propõem a escrever que aquilo é uma verdade, Gênesis se propõe a falar a mesma coisa. Essa é a verdade. Foi assim que Deus criou. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E aí, depois de 2 capítulos, falando resumidamente sobre quem criou. O objetivo de Gênesis, no início, não é falar Deus pegou esse aminoácido com esse aminoácido, juntou aqui e aí passou a ter uma bactéria. Não. O intuito de Gênesis é falar quem criou. Quem que é o Senhor de todas as coisas. E logo depois, a gente olha e chega nesse texto, onde tudo deu errado. Ou aparentemente tudo deu errado. E a gente vê uma mudança brusca do texto de algo maravilhoso até Gênesis 2. Se a gente pegar o versículo 25 de Gênesis 2, a gente vê o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. A gente vê um relato ali de algo perfeito, sem pecado. Um versículo que a gente anda para frente, as coisas vão embora. A gente vê uma mudança brusca. A gente vê que o homem vivia nu, sem culpa, sem vergonha, porque ele não tinha pecado. Quando a gente olha para Gênesis 3, acaba o próximo capítulo, a gente vê o completo oposto. Mas aí é só a gente seguir a história, a gente vai ver pecado e pecado e pecado, a gente vai ver os filhos de Adão e Eva, é pecado, um mata o outro, depois é guerra, e aí é o povo contra povo. A gente vê o pecado dominando o mundo, que partiu daqui. A rebeldia daqueles que deveriam ser a imagem e semelhança de Deus, afinal eles foram criados para isso, com esse intuito, foi corrompida. E tudo começa justamente com a semente da dúvida. Olha só o versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher. Veja que a serpente não vai lá e afirma, ela pergunta. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Ela está questionando ali Eva. Ela começa a gerar uma dúvida a respeito daquilo que Deus disse. E veja, tem um comentário muito interessante do Emílio Garofalo Neto, que foi o preletor da nossa última Bienal. E ele fala sobre esse texto, ele diz assim, a serpente distorce a palavra de Deus. Note a sagacidade da distorção satânica à palavra de Deus. O diabo mistura verdade e mentira. Mistura coisas que Deus disse com coisas que Deus não disse. Nisso podemos aprender acerca de como a mentira aparece para nos enganar ainda hoje. Satanás traz a mentira, mas traz de forma a aparentar sinceridade, disposição de ser corrigido. Ele não vem afirmando categoricamente que Deus os está enganando. Ele vem como quem tem uma dúvida sincera que precisa ser tratada. Foi assim que Deus disse? A rebeldia sabe se disfarçar de humildade. A semente da dúvida ela é lançada pela serpente ali para Adão e Eva. Só que a única questão é a diferença do solo que ela vai encontrar. Talvez você pode lembrar da parábola do semeador, quando a gente vê Jesus ensinando a respeito que tinha um semeador e ele estava semeando sementes. Algumas sementes caíram pelo caminho, algumas sementes caíram nos pedregulhos, outras sementes caíram no meio dos espinhos e as ervas daninhas, mas teve semente que caiu no solo fértil. E quando ela caiu no solo fértil, ela brotou e ela germinou até dando fruto 100 por 1.
de 100 para 1. E a lógica da dúvida semeada aqui por Satanás, ela é basicamente a mesma coisa. Da mesma forma que a palavra de Deus, ela vai florescer num solo fértil, da mesma maneira a mentira vai florescer num coração, num terreno que é favorável ao seu crescimento. Acontece da mesma maneira. Se a mentira encontrar um solo favorável para o seu crescimento, pode ter certeza que ali vai germinar pecado e morte. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi exatamente isso. Essa mentira, ela gera distorções naquilo que Deus disse. Quando a gente vê o relato de Eva explicando ali para a serpente, ela até fala mais coisa do que Deus disse que tinha que fazer. Ele falou, não é para comer, mas aí, quando a serpente questiona a Eva, ela dá um passo além. Ela fala, não é nem para tocar. Então veja como a mentira, travestida de dúvida, muitas vezes ela entra no nosso coração e a gente começa a criar caso em cima de caso. E a gente pode traçar muitos paralelos e correlações a respeito da dúvida instigada por Satanás aqui, que faz o completo oposto da confiança na fé no Senhor. Veja que Satanás, ali a serpente, vai questionar Eva. E aí lá no versículo 4, a serpente disse à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Serão conhecedores do bem e do mal. Veja só, dúvida. A serpente está questionando aquilo que Deus disse diretamente a Adão. Deus disse, não é para comer daquela árvore lá. A serpente vem e bota em xeque aquilo que Deus disse. Deus não sabe o que está falando. Na verdade, vocês não sabem o que Deus está falando. Vocês não vão morrer. Ele coloca a dúvida ali. O que é o oposto de confiar naquilo que Deus diz. Consegue perceber a relação que a gente tem aqui? Porque a gente ouve mentiras aí fora, e a gente ouve a palavra de Deus, a gente lê a palavra de Deus, e a gente olha para ela e fala, não está batendo com o que o mundo está dizendo. Mas eu prefiro ficar com o que a serpente diz, ao invés do que Deus diz. Dúvida é o contrário da fé, é o contrário da confiança. E percebe que vai virando uma bola de neve aí. Porque a serpente nega a consequência do pecado. Ele vai falar, vocês não vão morrer nada. Esquece, isso aí não vai acontecer. E ele passa, inclusive, a acusar Deus de ter motivações egoístas. O Deus, criador dos céus e da terra, aquele que fez tudo bom, perfeito e agradável. O Satanás está acusando ele, dizendo, ele é egoísta. Ele, no fundo, Deus não quer que vocês sejam como ele, gente. Sejam livres, façam aquilo que vocês quiserem, façam tudo isso. Deus quer aprisionar vocês. Tudo isso é muito irônico porque Deus nos fez, como a gente vê em Gênesis 1, Gênesis 2 também, Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Ele fez assim, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. E por que eu digo que isso é irônico? Porque qual que é a tentação ali? A tentação da serpente é que eles sejam iguais a Deus. Parece meio contraditório, porque Adão sabe, Eva sabe, que eles foram feitos à imagem de Deus, parecidos com Deus. Mas não basta. Eles querem ser iguais a Deus. Eles querem ser como Deus, de uma maneira diferente da intenção original, perfeita, que Deus tinha feito. A sedução do pecado é ser independente. É simplesmente, eu não tenho que dar satisfação para ninguém. A tentação é essa. E aqui a gente pode traçar mais uma correlação direta com aquilo que a gente vê no Novo Testamento. Quando Jesus também é tentado. Porque a gente olha para Adão e Eva, a gente vê a tentação ali, vê a serpente questionando ele diretamente. Só que quando a gente vai para o Novo Testamento e a gente vê o que nas palavras do próprio Paulo é o novo Adão, o segundo Adão, nós vemos ele sendo tentado. E nós vemos uma reação completamente diferente do que acontece em Adão e Eva. Jesus, ele não dá trela. Jesus não dá tempo para respirar. Ele é uma metralhadora de falar a palavra de Deus. Se você ler quando Jesus é tentado no deserto, e a situação era bem diferente, porque Jesus estava 40 dias sem comer e sem beber. Então, assim, a tentação era muito maior. Se você olhar para as situações, Adão e Eva estava tudo certo, estavam no jardim, estava tudo tranquilo. Não estavam passando necessidade. Jesus estava. Só que Jesus, quando tentado, ele responde com a palavra de Deus. E veja, o mesmo tipo de tentação. Satanás, com Jesus, ele usa a palavra de Deus para tentar o próprio Jesus. Jesus responde com aquilo que Deus já disse. Veja, ele responde com o que o Deus disse. Diferente de Adão e Eva que estão, não, veja bem, vamos ver o que tu... Diga mais, eu quero ouvir o que tu tem a dizer. Achei interessante essa história de ser como Deus. Me conta mais. Jesus não dá tempo para dúvida. Jesus simplesmente responde e sai fora.
Só que o problema é que Satanás, ele sabe pegar anseios legítimos do nosso coração, que Deus colocou dentro de nós, e busca satisfazer esses desejos de maneira ilegítima. Então tem desejos do nosso coração que são legítimos, mas o problema é que como eu vou saciar esses desejos? Veja bem, Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Quando eles se casam, eles têm um desejo um pelo outro. Mas o adultério, o que é? Ele é um desejo legítimo de um homem por uma mulher, mas o que acontece? Ele quer saciar isso de maneira ilegítima. Ele quer a outra mulher, a mulher que não é sua. Da mesma forma da mulher para com o homem. O roubo. Poxa, eu quero uma coisa, ao invés de eu trabalhar para ganhar essa coisa, ao invés de eu juntar meu dinheirinho suado, o que eu faço? Eu tenho desejo por algo, mas ao invés de trabalhar e conseguir aquilo de maneira justa, eu vou lá e roubo de alguém de maneira ilegítima. A gula da mesma forma. A gente brinca, principalmente entre os jovens, nossa, o pessoal come muito, meu Deus, tá louco. Mas já parou para pensar que gula também é pecado? Você come demais, você tem o desejo, você tem a necessidade de comer, mas quando você come demais, a sua confiança está em comer demais, em encher a sua barriga mais do que o suficiente. A preguiça. É a mesma coisa, eu quero descansar, poxa, tão corrida a vida, mas eu quero ficar 5 dias aqui, eu vou até dar um testado no trabalho para fingir, e eu vou ficar em casa para descansar. Preguiça. Prostituição. E aí a gente vai pensar, não, prostituição é só uma coisa que... Não. A Bíblia trata a prostituição, um homem se deitar com uma mulher antes do casamento. A Bíblia trata assim. E às vezes a gente vem da bola. Você consegue notar que a dor, tudo isso que eu falei até agora, a dor, o sofrimento, o mal do mundo, vem disso aqui? Vem desse texto de Gênesis aqui? Se você peca hoje, se você erra hoje, é por causa disso aqui. É porque em Adão, todos nós pecamos. Todos nós herdamos isso. Está no nosso sangue, no nosso DNA. Nós nascemos em pecado. Assim como Davi diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Os nossos pecados têm a mesma raiz de Adão e Eva. A mesma. E o Emílio, ele comenta outra vez sobre a sequência desse texto. Ele diz assim, preferimos a incerteza da escuridão ao prazer da luz. Nós somos facilmente enganados. Nem é necessário que venha a serpente. Agora, já temos a semente aqui dentro de nós. Já nascemos inseminados com o pecado, sua culpa e a sua corrupção. Aí a gente tem hoje, a gente erra, a gente se volta contra Deus, a gente se rebela contra Deus, mas a culpa é da serpente. Não, gente, o pecado está no nosso coração. Está no nosso coração. A gente já nasceu inseminado com o pecado. A gente já nasce no pecado. Não precisa nem de serpente. Não que ela não venha. Sim, o diabo ainda vem nos tentar. Mas a questão é que nem precisa. A gente já está no pecado. A gente está imerso no pecado. E aí, então, é que acontece o ato do pecado. Veja versículo 6 e versículo 7. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Veja que a semente da dúvida encontrou um solo favorável para o seu crescimento. Sim, parece que foi até adubado para crescer. E cresceu. E quando a dúvida ela é semeada num solo que quer fazer crescer essa arvorezinha aí, vai vir o fruto do pecado. Simples assim. Simples assim. Em uma leitura rápida, a gente pode olhar para isso e pensar, poxa, Eva estava ali colhendo as frutas do jardim, ela estava sozinha, e aí, depois de um tempo, ela se encontrou com Adão, e aí sim ela deu o fruto para Adão. Ela foi tentada, ela estava lá colhendo as frutas, lá, imaginando a cena, né? Estava lá colhendo as frutinhas e tal, aí veio a serpente, começou a conversar com ela, e ela, opa, vou pegar aqui, comeu, não, vou lá levar para Adão lá também, aí vou levar várias coisas para ele e vou dar fruta para ele também comer, para ele provar. Mas a questão, ao que tudo indica, até pela sequência dos verbos que são um atrás do outro, Adão estava presente ali, enquanto a serpente estava falando com Eva. Então se você pensa que Eva estava sozinha, e aí é culpa dela, e depois ela veio falar com Adão, não, esqueça isso. É como se Eva estava ali, Adão estava sentado na redinha dele, lá olhando a situação, vê a serpente, e aí ele está vendo tudo isso acontecer, ele está ali, no mesmo cômodo, está vendo as coisas acontecerem. Está vendo a serpente tentar a Eva. E ele não faz nada. Nada. Se vocês me permitem dizer, a gente pode dizer que Adão é o primeiro homem omisso, ou o primeiro bananão da história. Era para Adão ter intervido ali no meio.
Ele entrar na conversa com a serpente Eva, zelado pelas palavras de Deus, zelado pelo coração da sua esposa e pelo seu coração, era para ele entrar ali no meio da conversa e falar, sai daqui. E Adão não fez nada. Ele não fez nada. Ele preferiu deixar rolar. Vamos ver no que vai dar. Vamos deixar. Vou deixar a Eva ali. Qualquer coisa, foi só ela que comeu. Se der problema, eu lavo minhas mãos, porque foi Eva que comeu. E com esse, entre aspas, não deu nada, ela deu uma bocada, não deu nada, ele tá ali, aí o que ele faz? Vou comer também. Eu quero ser igual a Deus. Se não deu nada, eu também vou comer. Maldito pecado do coração. Porque, assim, eu fiquei meditando sobre essa passagem, ficar imaginando a cena dele só olhando ali de braço cruzado. Assim, a gente começa a ficar com raiva de Adão. E a gente fica com raiva de Eva também. Obviamente, porque os dois erraram ali. Uma ordem clara, expressa de Deus. Na ignorância e na dureza do coração, é melhor fazer o que se quer fazer. Caso alguma coisa dê errado, depois a gente tapa o sol com a peneira. Vamos fazer o que der na telha, porque se der um problema, depois a gente resolve. Aí a gente usa até aquele termo lá, bíblico ainda. Cada dia o seu próprio mal. Veja só, versículos 7 e 8. Veja só como deu um problema e agora a gente vai tapar o sol com a peneira. Vamos resolver. O que eles fazem? Versículos 7 e 8. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Quando a gente olha para tudo isso que está acontecendo, parece que a atitude de Adão e Eva é meio infantil. Você pode olhar e falar, não pode ser. Não pode ser. Parece meio óbvio que não ia adiantar nada, né? Eu vou me esconder, eu vou pegar umas folhas de figueira, vou me esconder aqui, vou tapar minhas partes. Eu vou me esconder de Deus. Mas em alguma medida não parece exatamente aquilo que a gente faz quando a gente erra. Não parece. Eu vou jogar essa pergunta. Parece ou não parece? Quando a gente faz alguma coisa, quando a gente sabe que desagradou a Deus. Aí o que a gente faz? Sabe, né? Eu tenho meu discipulado, mas hoje eu não vou ir porque, poxa, eu vou ter que falar meu pecado, né? Então, vamos deixar. Daqui 15 dias a gente fala de novo. Sabe quando tem coisas que a gente sabe que tá errado, aí a gente fala, tá corrido, meu trabalho, as coisas, né? Não vou conseguir ir na aliança, não vou conseguir andar com os meus irmãos na fé, não vou conseguir olhar para Deus e, eu prefiro fugir um pouquinho. A gente não usa esse termo fugir, mas na realidade a gente sabe que é. Mas eu não quero ir para a igreja. A gente sabe. A gente tem que ser sincero. A gente tenta se esconder. A gente tenta botar algumas coisas para dar uma tapeada. Porque na balança moral eu tenho que mostrar, olha só, eu até fiz algumas coisas erradas, mas eu coloquei, né, umas folhas de figueira ali e aí não tô mais com vergonha, pelo menos. A gente quer, em alguma medida, se enganar, quer compensar o nosso erro. A gente quer fugir do que os outros vão dizer, a gente quer fugir da igreja porque a gente sabe que a igreja vai olhar para o nosso pecado e vai dizer, cara, tu tá errando. O pecado, ele nos faz perder o temor do Senhor. E quando a gente olha para Provérbios, a gente sabe que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando a gente perde esse temor, a gente começa a ter medo de Deus. A gente começa a ter incerteza sobre as coisas da vida, a gente começa a ter ansiedade por causa das coisas da vida. Começa a ficar ansioso por todas as coisas. Tudo isso porque o pecado nos separa dessa relação de intimidade com o Senhor. E a gente passa a ver Deus somente como juiz e não como nosso Criador e como nosso Pai. Porque a gente sabe que Deus é santo. A gente acabou de cantar. Ele é santo, 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 santo para sempre. A gente sabe. Ele é um juiz. Mas ele também é nosso Pai. Ele é o nosso Criador. E não para por aí. Além da falha de tentar se cobrir, eles passam a tentar se esconder. E aí, eu não sei se você consegue fazer essa relação, mas você percebe o quanto que o pecado nos emburrece. Porque, gente, se a gente parar para pensar e a gente voltar um pouco os versículos lá no capítulo 2, capítulo 1, olha só a incumbência que Adão recebeu. Adão recebeu um trabalho, então trabalhar não é ruim, tá? Primeira coisa. Adão recebeu um trabalho de Deus, que era fazer o quê? Cuidar de todas as coisas, governar em nome de Deus. Ele recebeu uma procuração de Deus para governar todas as coisas, subjugar a terra, encher ela. E ao mesmo tempo ele recebeu esse trabalho de dar nome para todos os animais, para todas as plantas. É uma criatividade grande, você concorda comigo? Porque ninguém tirou o nome hipopótamo tão fácil assim. Eu jamais pensaria nesse nome. Veja a incumbência de Adão. Ele fez algo grandioso. E agora, depois do pecado, ele quer se esconder de Deus. Ele quer tapar o sol com a peneira, ele quer botar uma figueira, uma folha de figueira
nas suas partes para tentar, pelo menos, tapar sua nudez. Se você ler o capítulo 2, você vai ver Adão, não pode ser o mesmo. Não pode. O cara deu nome para todos os animais e agora ele está tentando fugir de Deus, ele está tentando se esconder de Deus, mas é o mesmo. Porque é isso que o pecado faz com a gente. Ele faz a gente perder a noção de quem é Deus. Por isso que eu falo que o pecado nos emburrece, porque a gente perde a noção de quem é Deus. Só que Deus faz algo interessante aqui. Ele vai ao encontro de Adão e Eva numa espécie de esconde-esconde. Sabe quando você... Não sei se você já teve essa experiência de brincar com uma criança de 3 a 6 anos, brincar de esconde-esconde com uma criança dessa idade. Aí você tá lá na sala, e aí tem uma... Sabe, normal ter nas casas aqui uma cortina branca, meio transparente, sabe? E aí você vai brincar de esconde-esconde. Aí, sei lá, agora eu vou contar, a criança vai lá se esconder. Aí ela vai atrás da cortina branca, meio transparente, você consegue ver ela de longe. Essa cortina, ela vai normalmente até a canela da criança, então os pés estão à mostra, e ela fica ali. E aí você entra na sala, você entrar, aí você... Onde será que tá o fulano? Não tô vendo. Ai, meu Deus, tá muito difícil achar. Meu Deus, eu não vou achar. Nossa, como se escondeu bem. Sabe, parece que Deus ele usa essa linguagem para acomodar a nossa linguagem. Deus é onisciente. Você pode ter certeza que Deus sabe onde que Adão está. Você pode ter certeza que Ele sabe antes, durante e depois de que Adão pecou. Deus estava vendo Adão pecar. Mas essa pergunta é um convite para que Adão se levante e se compareça diante de Deus. O Deus criador do céu e da terra e o Deus que eles deviam se deleitar na presença dele, aqueles que eles deviam amar, tomar um chá da tarde com Deus, trocar uma ideia com Deus, pensa que maravilhoso isso. Quão prazeroso devia ser isso. Aqueles que eles amavam, agora eles querem se esconder. Eles querem fugir. Justamente porque antes eles estavam cobertos por Deus e agora eles estão nus. E aí a gente tem que prestar atenção porque, assim, hoje talvez não faça tão sentido porque a gente olha por aí e tem pessoa pelada andando por tudo quanto é lugar. Mas, gente, Moisés está escrevendo isso aqui para um povo lá no Antigo Oriente Próximo, muito tempo atrás, que ficar pelado na frente de muita gente era a pior vergonha que alguém podia passar. Então, assim, na cabeça deles, e na nossa também, porque ninguém aqui, eu imagino que tem essa facilidade, vai ficar envergonhado. A maior vergonha que eles podem ter é ficar nu na frente de muita gente. Eles estão envergonhados. Deus passa a questionar a Adão o motivo dele ter medo. O motivo dele se esconder. Deus quer despertar Adão para seriedade e para gravidade do que ele tinha feito. Essa pergunta, onde tu tá, Adão? É só para ele, assim, olha, não sei se você já teve que ser chamado pelo seu chefe na sala dele 2 horas da tarde e você nem sabe por quê. Você já fica com receio, o que eu fiz? E é a mesma coisa. Deus está chamando Adão, onde que tu tá? É óbvio que Deus sabe. Mas Adão tem que se levantar e falar com Deus. E aí no versículo 11, Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual proibi de comer? É como se Deus estivesse perguntando, você me desobedeceu e agora está apavorado, está com vergonha, está com a sua nudez exposta, você está humilhado? Em outras palavras, essa é a pergunta de Deus para Adão. Adão precisa se humilhar e logo ali se arrepender do seu pecado. A ideia é que Deus está trazendo luz sobre aquilo que Adão fez. Ele está dizendo, Adão, o que tu fez não está certo. E Adão podia falar, Deus, é exatamente isso, eu errei, pisei na bola, errei mesmo, me perdoa. Adão podia ter feito isso. O que ele faz? A gente sabe que não é isso que Adão faz, né? Adão não se arrepende, bem pelo contrário. Adão ainda coloca a culpa na esposa, que Deus deu. Se você parar para pensar, Adão está colocando a culpa em Deus ainda. Ele está dizendo, Deus, sim, eu comi da fruta, mas foi por causa da mulher, que tu me deu. Então a culpa é tua. Então, não tenho culpa nenhuma. Ele não quer assumir a culpa. Ele não quer assumir a responsabilidade. Ele não quer assumir o justo juízo de Deus perante aquilo que ele fez. Ele quer jogar a culpa naquela que está ao lado dele e que algum tempo antes ele disse, essa é osso dos meus ossos. Capítulo 2 ele disse isso. Agora ele está jogando culpa para ela. Que se vire. O problema é dela. Foi ela que trouxe a fruta para mim. Eu não tenho culpa. E aí a gente pode esperar. Não, mas a mulher, ela vai cair em si, ela vai se arrepender e ela vai confessar o seu pecado diante de Deus. E o que ela faz? Exatamente igual a Adão. Exatamente. Ela vai, não assume a responsabilidade e ela coloca culpa na serpente.
que tu fez, mulher? Aí ela, culpa não é minha também. A serpente veio aí e me contou uma história muito legal, eu acreditei e comi. A culpa é da serpente. E, olha Deus, quem criou a serpente, eu não sei quem foi, mas acho que tu conhece. Então assim, percebe que em ambos os casos eles estão tentando tirar o cavalinho da chuva, dizendo que a culpa não é deles. Eu não estou dizendo que Adão não tem culpa, que Eva não tem culpa e que a serpente não tem culpa. É o completo oposto. Todos eles têm culpa. Só que a grande questão é atribuir responsabilidade do seu pecado para o outro. Esse que é o problema. Não convém. Não convém. Não convém. Ah, mas o meu chefe me obriga a não emitir nota no meu trabalho. Então, poxa, ele está sonegando imposto e eu também. Mas a culpa é do meu chefe. Eu só faço o que me mandam. A culpa não é minha, Deus. Foi o chefe que tu me deu. Ah, mas a minha família é toda desestruturada. Olha, minha família é problemática. É por isso que eu sou assim. Olha, se não fosse a minha família, olha, eu seria uma pessoa muito melhor. Foi tudo que aconteceu na minha vida. Eu sou fruto dos meios. A culpa não é minha. Ah, mas é a TPM que eu ando... É por causa da TPM que eu ando muito incomodada e eu estou descontando a minha ira em todo mundo. É a TPM, não sou eu. Você consegue perceber como essas desculpas são completamente esfarrapadas? Elas não fazem sentido nenhum. E note que Deus vem ao encontro de Adão e Eva, o Senhor dos céus e da terra, ele vai ao encontro deles para encontrar um coração arrependido, para que eles se arrependam do seu erro. Mas o que ele encontra são corações duros como pedra, cheios de justiça própria. Afinal, eles querem se cobrir, eles acham que vai dar certo. Cheios de auto-engano, prontos para acusar e tardios para se arrepender. A culpa é do outro. Eu não tenho nada a ver com isso. E diante disso, quando a gente olha para essas coisas acontecendo, e assim como vai ser naquele último dia, quando Jesus vai vir julgar as nações, haverá perdão e reconciliação para aqueles que se arrependem. Mas vai haver juízo para corações duros como pedra. Vai haver. E aí a gente pode olhar para os versículos seguintes, nos versículos 14 em diante, e nós vamos ver o julgamento de Deus. Então, no versículo 14, então o Senhor Deus declarou à serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Como um sinal de humilhação, a serpente vai rastejar o seu ventre, vai comer pó da terra todos os dias da vida. Assim como alguém se humilha e rasteja diante de um rei, de um líder poderoso, como sinal de humilhação, assim vai ser a serpente por todos os dias da vida. É um sinal de humilhação, todos os dias ela vai comer pó da terra. Nós não sabemos como é que a serpente era antes. Nós não sabemos e não nos convém. A gente também não precisa saber se Adão tinha umbigo ou não. A gente pode criar teorias sobre isso? Pode, mas no fundo não faz diferença. O ponto é que agora ela rasteja. Agora ela come pó todos os dias. E a gente sabe por quê. Nós sabemos que ela era diferente, afinal, quando vem um animal falar contigo e nada fica diferente, a serpente veio falar com Eva e ela falou, opa, uma serpente falando? Aparentemente era algo normal. Mas nós sabemos que agora ela rasteja, nós sabemos agora o justo juízo de Deus, nós sabemos o porquê que isso acontece. E da mesma forma, há juízo para o homem e para a mulher. Ele vai dizer, no versículo 16, a mulher ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Veja só, tem consequências para a mulher também. Ela vai ter dor no parto. O momento mais feliz que uma mulher pode ter de dar luz a uma criança, agora vai ser repleto de dor por causa do pecado. Por causa do pecado, gente. O seu desejo será para o seu marido. A gente vê uma ruptura no harmonioso relacionamento originário entre homem e mulher. Agora vai ver briga ali toda hora. O ideal de cuidar um do outro foi ladeira abaixo. Agora vai ver briga. Não, eu quero assim e vamos seguir assim. Eu quero do outro jeito e vai ser assim. Houve uma ruptura entre o relacionamento conjugal, entre homem e mulher. E aí a gente olha para o homem, para o juízo de Deus para o homem. Versículo 17. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninha, e você terá
que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá do seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Veja só como Deus é direto com o homem. Ele vem colocar Adão no seu lugar. Adão, tu é pó, eu te tirei do pó, e tu vai voltar para o pó. A terra é amaldiçoada por causa disso. O relacionamento entre homem e mulher, como nós vimos, ele é impactado por causa disso. O relacionamento entre o homem e a terra, entre a criação, também é impactado com isso. Ela já não responde mais ao desejo do alimento de abundância imediato. A terra vai dar espinhos e ervas daninhas, vai ameaçar destruir os alimentos e vai exigir trabalho, suor do rosto para poder comer, senão vai morrer. Lembra, o trabalho não é ruim. Deus criou o trabalho antes da queda. Adão tinha trabalho, mas ele não ia se sustentar por causa do trabalho. O trabalho era para glorificar Deus, e ele ainda é para glorificar Deus. Mas agora o trabalho é um meio dele permanecer vivo. Essa é a consequência do homem. Com o sofrimento, ele vai ter frustrações e dificuldades para produzir a colheita. Não vai ser fácil. Adão, tu vai sofrer por causa disso. E por fim, você vai voltar para o pó. Uma hora vai acabar. A gente sempre fala da morte espiritual, a gente fala que a gente tem uma separação de Deus por causa do pecado, e sim, é verdade isso. Mas muitas vezes a gente banaliza a morte física. Porque não existia morte, e agora, por causa do pecado, a gente morre por causa disso. Todos nós estamos fadados à morte por causa do nosso pecado, por causa do nosso pecado em Adão. Mas olha só que dentro do próprio justo juízo de Deus, Deus aplica a sua sentença, mas ali no meio, Deus ainda fala de coisas que haverão de vir, coisas que ainda hão de acontecer. Ele segue assim nos versículos 20. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Versículo 21 agora. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Talvez a gente pode ler rápido e a gente nem dá bola para isso. Mas aqui tem uma coisa tão bonita que, assim, às vezes a gente não dá bola para isso. E veja que lá no início, quando eles pecaram, Adão e Eva, o que eles fizeram para cobrir a sua nudez? Pegaram folhas de figueira para se cobrir, para tapar a sua nudez. E agora, o que Deus faz? Eles ainda estão nus ali. Só que, lembra, eles estão tentando tapar o sol com a peneira, não dá certo. E o que Deus faz aqui? Deus, versículo 21, faz roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. É um detalhe sutil, mas que mostra a beleza. Porque Deus veste Adão e Eva com peles de animais. Eu não sei se você sabe, mas para ter a pele de um animal, o animal precisa morrer. Se um animal precisou morrer, isso aqui prefigura aquilo que vai acontecer em Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus, que morre por causa dos nossos pecados. O Cordeiro Santo e Perfeito de Deus, ele entrega a sua vida para que, assim, os nossos pecados fossem cobertos, definitivamente. E a gente olha para uma imagem dessa, a gente vê Deus fazendo o primeiro sacrifício para cobrir o pecado de Adão e Eva. 2 animais morrem por nossa causa, para cobrir o pecado deles. A gente vai ver isso sendo ainda mais belo em Jesus, mas nós vemos aqui uma imagem, uma sombra daquilo que vai acontecer. E aí a gente olha para o versículo 22, que diz assim: Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva eternamente. Aí você pode pensar, tá, mas isso aqui não é uma coisa boa. Gente, Adão e Eva estavam em pecado. Eles tinham errado contra Deus. Eles estavam longe de Deus. E o que Deus faz? Olha, eu não vou permitir que esse casal fique longe de mim eternamente. Eles não vão viver para sempre longe de mim. E é por isso que eu vou tirar a árvore da vida do meio deles, para que eles não vivam assim eternamente. Para que um dia eles possam, sim, eles vão morrer, mas que eternamente eles possam viver comigo num relacionamento íntimo e verdadeiro. O que nós esperamos em Cristo Jesus? Nós sabemos que essa vida é cheia de pecado, mas nós esperamos por um dia onde que nós viveremos no céu, onde que Jesus virá nos resgatar e lá não haverá mais pecado. E aí sim nós podemos viver eternamente com o nosso Deus, restabelecendo aquele relacionamento lá do início. Só que não para por aí, porque a mensagem mais bela de toda a Sagrada Escritura, de toda a Bíblia, que a gente pode ver, ela é prefigurada
logo nos versículos anteriores, aqui no versículo 15, que a gente não leu antes, mas a gente pode ler agora. Porque diz assim: porém inimizade entre você e a mulher. Ele está falando para a serpente ainda. Entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Diante do pecado de Adão e Eva, do pecado da humanidade, e lembrando, nós estávamos em Adão e Eva, nós pecamos com eles, nós pecamos hoje. Só que no meio disso tudo, Deus fala: vai haver um dia em que o descendente dessa mulher vai vir e vai pisar a cabeça da serpente. Esse descendente vai ter o calcanhar ferido, vai doer, não vai ser fácil, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. Quando a gente olha lá para Apocalipse, nós vemos que a serpente do Éden virou um dragão e esse dragão foi vencido lá. E, claro, a gente está falando de coisas que vão acontecer, mas nós vamos falar de coisas que já aconteceram, porque quando a gente olha para Jesus, o descendente dessa mulher, ele foi erguido no madeiro, ele foi dito como maldito, ele teve o seu calcanhar mordido, mas ele pisou a cabeça da serpente. E quando a gente olha para Cristo Jesus, nós podemos confiar que nele nós temos a salvação, que nele nós temos a remissão dos nossos pecados e que nele os nossos pecados são cobertos verdadeiramente. E aí nós podemos ser salvos. Essa é a mensagem mais bela de toda a Bíblia. Deus salva pecadores como eu e você. A grande questão é como que a gente responde a essa história. A gente olha para o pecado e nós vemos o nosso pecado. O descendente de Eva já veio e ele virá novamente nos buscar. Que a gente possa confiar verdadeiramente em Deus, tendo a noção que os nossos pecados são perdoados em Jesus Cristo, para todo sempre. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, porque Tua graça chega até nós hoje, através de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque a gente pode olhar para a Tua palavra e ver como nós não somos diferentes de Adão e Eva. Nós somos exatamente iguais, Deus, nós erramos constantemente. Senhor, como nós temos nos rebelado contra o Senhor. Perdoa as nossas falhas, meu Deus. Senhor, não permita que a gente se ache santo aos nossos próprios olhos. Não permita, Deus, que a gente tente colocar folhas de figueira para cobrir os nossos pecados, porque isso não adianta nada, Deus. Não permita que a gente olhe para o lado e fale: nossa, olha só como eu sou uma pessoa boa. Deus, não permita que sejamos fiéis ao Teu Evangelho, Pai, porque não há esperança nenhuma nesse mundo, Deus. Não há esperança em nós mesmos, nas circunstâncias da vida, a não ser que um dia o Senhor virá buscar aqueles que creram no nome santo de Jesus Cristo, que confessaram seus pecados e que assim foram salvos. Senhor, que todos os dias da nossa vida nós possamos confessar Jesus Cristo, o descendente de Eva, aquele que pisou na cabeça da serpente, que venceu o pecado, que venceu a morte, que está vivo até os dias de hoje e que virá nos resgatar. Que possamos ter fé em Jesus Cristo, nos arrepender de toda a nossa vida pregressa, Deus, que possamos nos humilhar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, para ter uma nova vida, uma nova roupa, não mais manchada pelo pecado, mas novas vestes que nós recebemos em Cristo Jesus, para sermos parecidos com Ele, em justiça e santidade proveniente da verdade. Meu Deus, que nós nunca nos esqueçamos que nós pecamos contra o Senhor, que nós nos rebelamos contra Ti, assim como Adão e Eva. Que nós nunca nos esqueçamos disso, mas que também, meu Deus, que nós nunca nos esqueçamos que em Ti, que na cruz de Cristo, nós temos salvação. Que na justiça de Cristo, nós temos justificação. Que na santidade de Cristo, nós somos santificados. E que hoje, nós podemos nos achegar ao Senhor, para todo sempre, até aquele último dia onde que nós estaremos contigo eternamente. Pedimos por isso, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém.